Fala, galerinha! Antes da nossa historinha, nós vamos pro nosso aquecimento. Então levanta do sofá e vem com a gente. I got a lot of raps, but I'll be brief. I never need a horse, I like the chill. So I drive up in my new Seville. My tribe went down in the Hall of Fame, cause I'm the one who shot Jesse James. Pound for pound, I will never break down. Big Bang. No sir, I don't mess around. Like Kimosabe, of course it's me, better known as the Master G. I'm fucking in squad, sense the danger, when it's done about the rapping ranger. Had a little talk with my medicine man, he said get them squads fast as you can. To all you girls that wanna join my tribe, just move to my rhythm and feel my vibe. Put up a fuss, in the end you'll agree, but when you come inside my TV, as I said before, you can sense the danger when you're stung about the rapping ranger. With Silver and I take a ride, all you chicks better step aside. I steal the squalls, then run away. How Silver is what I'll say. Ho! Uma pergunta sobre Deus. Eu tenho uma grande pergunta, uma pergunta sobre Deus. Como posso saber quem Deus é? Como posso saber quem Deus é? Como posso saber quem Deus é? Deus me mostra quem Ele é. Deus me deu um coração para o conhecer e amar. Tudo que vejo foi Ele quem fez, o céu, a terra e o mar. Everybody! Como posso saber quem Deus é? Como posso saber quem Deus é? Como posso saber quem Deus é? Deus me mostra quem Ele é. Lemos lá na Bíblia sobre o que Ele já fez. Mais que tudo em Jesus, seu Filho, Deus se mostra para mim. Everybody! Como posso saber quem Deus é? Como posso saber quem Deus é? Como posso saber quem Deus é? Deus me mostra quem Ele é. Como posso saber quem Deus é? Como posso saber quem Deus é? Como posso saber quem Deus é? Deus me mostra quem Ele é.
Ai, eu gosto muito dessa parte do louvor, da musiquinha, do aquecimento. Foi muito da hora, foi muito legal. E assim, eu pulei tanto, mas eu curti tanto que eu tô morrendo de fome. Ainda bem que eu trouxe comida. Como assim? Então é o seguinte, eu tenho aqui salgadinho, eu trouxe mais um biscoitinho pra mim, trouxe um pedacinho de carne aqui. Olha, tem mais outro biscoitinho aqui. Pronto. Então agora, vamos comer! Você não tomou café da manhã? Sim, mas eu pulei muito, tô com fome. Você não vai almoçar depois? Sim, mas eu tô com fome. Mas por que você tem que comer isso agora? Mas é que eu tô com muita fome agora. Mas não é hora da comida agora. Mas o que a gente vai fazer agora? Eu acho que as crianças sabem o que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer agora, crianças? Vocês sabem? Ah, É hora da verdade! história! Nossa, é Eu muito avisei importante. vocês. Me desculpem, crianças, me desculpem, tia Ele tá Júlia. ficando louco. É muito Viu? importante Tioeira essa tá hora. ficando louco. Tá bom, eu vou colocar minha comidinha aqui do lado. Tá bom. Então, ó, lembra de ir pra um lugar, fica bem quietinho agora, Tá. relaxa e vamos prestar atenção na história. Tá bom, é uma vamos história lá. muito legal hoje, hein? Vamos ouvir. Fala, crianças, tudo bem com vocês? Eu tô muito, mas muito, muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Infelizmente, ainda continua pela televisão, pelo computador. Eu não vejo a hora de encontrar, de brincar, de dar um abraço bem apertado em cada um de vocês. Mas, já que estamos aqui, nós vamos ouvir uma história muito legal. Vocês lembram o tema da nossa série? Qual é? Isso, o Deus que se revela. Nas outras aulas, a gente viu que Deus deu o coração pra gente, pra conhecê-lo e amá-lo. Na segunda aula, a gente viu que a criação, aquilo que Deus fez, aquela neve que caiu, ela revela, ela mostra quem Deus é. E na aula de hoje, nós contaremos uma história muito, mas muito legal. E ela tem a ver com Daniel. Na verdade, mais ou menos. Lembra de Daniel? Daniel era um profeta que foi lá para a Babilônia e mesmo na adversidade, mesmo na situação tão difícil, ele continuou fiel a Deus. Mas hoje nós falaremos de um outro profeta, o nosso profeta Elias. Elias era um profeta, era um enviado do Senhor. Você sabe o que um profeta fazia naquela época? Sabe? Um profeta, ele falava sobre Deus. Ele era a voz humana de Deus aqui na terra. Quando Deus queria falar alguma coisa para o seu povo, povo, olha, façam isso, não façam aquilo. Ele chamava um profeta. E o nosso profeta da história de hoje é Elias. Mas já nós vamos falar sobre ele. Essa história está lá no Antigo Testamento. Ela tem a ver com um rei e uma rainha, Acabe e Jezabel. Eles eram reis muito maus. Eles faziam tudo aquilo que desagradava a Deus. Eles serviam a um outro Deus, o Deus Baal. Um Deus que não existe, né? Mas é um Deus que eles achavam que existia e eles adoravam esses deuses. E aí faziam templos, faziam sacrifícios para esse Deus. E de fato é uma coisa que desagrada o coração de Deus. Então eram reis muito maus. E Deus, que sabe tudo, que enxerga tudo, ele olhou e chamou Elias. Elias, vá até o rei Acabe e a rainha Jezabel e dê uma palavra para eles. Que palavra será que foi essa, crianças? Na verdade, foram 3 palavras que Elias falava. Na verdade, 3 temas que ele iria falar. O primeiro deles foi uma advertência. Sabe o que é uma advertência? É quando alguém te chama a atenção por alguma coisa. Filho, tira a mão da tomada. Come tudo direitinho. Olha, se você desobedecer, vai ter um castigo. Se você desobedecer, você vai perder aquilo. Então é quando alguém te mostra, quando alguém te adverte sobre alguma coisa. E aí primeiro então veio Elias para falar com Acabe e Jezabel. Olha, o que vocês estão fazendo é errado. Desagrada o coração de Deus. E é melhor vocês irem se arrepender. Vocês acham que eles se arrependeram de primeira?
Não. Acabe e Jezabel eram maus, faziam aquilo que era errado e nem deram ouvido para aquilo que o profeta falou. E aí o tempo foi passando. E tinha um homem bom naquela terra. E ele recebeu uma terra de Deus. E portanto ele não queria vender aquela terra, porque ele sabia que Deus tinha dado para ele. E Acabe e Jezabel insistiram para que ele vendesse. E ele falou que não. Então eles bolaram um plano muito maléfico para que aquele homem fosse acusado injustamente, fosse culpado por algo que ele não fez, para que ele perdesse aquela terra e eles pudessem ter, na posse do reino deles, aquela terra tão importante. E aí, então, eles colocaram alguns soldados ali e acusaram ele de blasfêmia, de ir contra Deus e o rei. E aí foram lá e mataram esse cara tão especial, esse cara tão bom. E Deus, obviamente, ficou bravo, ficou indignado e novamente mandou o profeta Elias. Mas dessa vez não seria uma advertência, seria um castigo. Dessa vez Elias falou: ó, vocês pisaram na bola de novo e agora foi feio. É bom que vocês se arrependam. Dessa vez Acabe se arrependeu. Ele falou: eu reconheço que eu estou errado, reconheço que eu fiz algo contra o coração de Deus e eu me arrependo. Mas Jezabel, a rainha má, não. Ela não se arrependeu, ela não reconheceu que ela estava errada. Ela continuou fazendo aquilo que desagradava o coração de Deus. E aí o resultado foi diferente para Acabe e para Jezabel. Deus, através do profeta, ofereceu conforto para ele. Ofereceu perdão pelos pecados dele. Porque é assim que a palavra ensina. Quando a gente se arrepende, quando a gente se volta para Deus, para a palavra de Deus, Ele traz perdão. Ele traz misericórdia para a gente. Mas Jezabel, que não se arrependeu, ela foi castigada por isso. Ela sofreu uma punição por isso. Porque ela não obedeceu a ordem do profeta. Aquilo que Deus esperava e Deus falou através de Elias. Então são essas três palavras, ou esses três temas, que o profeta fala ao seu povo. Tanto Elias, quanto Daniel, e todos os outros profetas que a gente vê na Bíblia. Ele traz uma palavra de advertência, depois um castigo, e para aquele que se arrepende, ele traz conforto. Então é assim que os profetas falaram no Antigo Testamento. E eles falavam aquilo que Deus tinha para falar e para ensinar e advertir o povo. Então, crianças, essa é a nossa história de hoje. E o que ela nos ensina? Nos ensina a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus que fala com os profetas. A voz de Deus de pessoas que Deus colocou em nossas vidas, que não são profetas como era no Antigo Testamento, mas também são importantes. Nossos pais, nossos professores da igreja, nossos pastores. Então são pessoas que Deus colocou na nossa vida para nos advertir, para castigar muitas vezes e nos oferecer consolo. Então o que a gente pode aprender é obedecer a Deus. E quando a gente faz uma coisa errada, quando a gente vai desobedecendo, porque acontece, a gente é pecador, a gente poder falar: Deus, me perdoa, ou papai, professor, pastor, me perdoa, e fazer aquilo que é certo. Ser como Acabe, esse é Elias. Ser como Acabe, que ouviu, foi um pouco teimoso no começo, mas ele ouviu e pediu perdão, e Deus trouxe conforto para ele. E não ser como Jezabel, que ouviu, que foi castigada, e mesmo assim não pediu perdão. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque o Senhor enviou os profetas para falar com a gente. E te louvo porque o Senhor usa pessoas hoje para nos advertir, para nos mostrar qual o caminho, Pai. Que a gente possa ter um coração obediente, possamos ter um coração que sabe pedir perdão e sabe mudar o caminho, Deus, assim como foi o rei Acabe. Nos ajude. Minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção, porque já teremos o nosso quiz. E semana que vem teremos um convidado muito especial aqui para dar a próxima aula para vocês. Combinado? Tchau, crianças. Até mais.
Muito bem, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos para mais uma quiz! A história de hoje! Sejam bem-vindos, meus queridos, sejam bem-vindos, minhas queridas. Sentem-se no sofá e preparem-se para o quiz, pois hoje nós teremos 3 perguntas. É isso aí, meu querido, 3 perguntinhas para você. Muito bem! E aí, nós vamos para a pergunta número 1. Não é assim. Pergunta número 1. Mas primeiro, gostaria de lembrá-los que esse quiz é interativo. Então você pode tocar a resposta correta. Mas não se esqueça, papai e mamãe gostam da TV inteirinha. Não vá quebrá-la, por favor. Tá bom, meus anjinhos queridos, fofinhos do coração? E vamos para a pergunta número 1. Na verdade, ela é uma questão de verdadeiro ou falso. Vamos lá. Preste atenção. Esta frase é verdadeira ou ela é falsa? Antes de Jesus vir ao mundo como homem, Deus se comunicava, conversava com os seres humanos por meio ou usando anúncios de televisão? Será? Será que Jesus aparecia num comercial de televisão para conversar com a gente? Verdadeiro ou falso? Um tempinho para vocês. E a resposta correta é falso! Deus se comunicava com os seres humanos por meio de profetas. Nada de TV naquela época, meu querido. E falando em profetas, a história de hoje, quem era o profeta? Nós temos 2 opções aqui. Opção número 1. O profeta da historinha era Elias. Opção número 2. O profeta era Acabe. Elias ou Acabe? Elias ou Acabe? E a resposta correta para essa pergunta de quem era o profeta de Deus nessa história de hoje é... Elias! Você respondeu a resposta. Se você respondeu Elias, a opção A, você acertou. Parabéns! E vamos para a terceira pergunta de hoje. Alguém dando descarga? Muito obrigado. Pergunta número 3. O que aconteceu com Jezabel nessa história de hoje, meus queridos? Opção número 1. Jezabel se arrependeu. Ela chorou bastante e falou: Jesus não. Deus me perdoa pelo que eu fiz de errado, por favor. Ou opção número 2. Esta daqui, ela continuou fazendo coisas erradas. Se arrependeu? Opção A. Ou opção B, continuou fazendo as coisas erradas? E a resposta correta para essa pergunta é a opção B. Pois é, meus queridos, Jezabel foi muito teimosa, cabeça dura, continuou fazendo coisas erradas e se deu mal. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do quiz de hoje. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau!
Nossa, que história, hein, tio Sim, Pera? foi muito legal. É, e Jezabel, até o final da vida dela, ela não se arrependeu daquilo que ela tinha feito, né? Muito triste isso, mas assim, quando a gente olha pro rei Acabe e vê que ele se arrependeu e como Deus se agradou disso e foi bom com ele, nossa, pra gente fica até um ensinamento sobre isso, né? Sim, e eu acho que até nessa semana a gente podia tomar cuidado, né, e prestar bastante atenção. Sempre que a gente fizer uma coisa errada ou alguma coisa que não agrada a Deus, vamos se arrepender, né, daquilo que a gente fez de errado e orar, pedindo perdão para Deus, né? Porque Deus, ele gosta quando a gente fala com ele, quando a gente ora, coloca os nossos pedidos, nossos sonhos, e ele fica ainda mais feliz quando a gente reconhece que errou, que pisou na bola. Então, como a tia Júlia falou, essa semana, se você desobedeceu o papai ou a mamãe, ou fizer alguma coisa que Deus não se agrada, lembra de falar, Deus, me perdoa, por favor, e com certeza Deus vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir a nossa oração porque Ele nos ama e Ele é bom. É isso mesmo. Então, a gente se vê na semana que vem e até lá! Um beijão para vocês. Tchau, tchau, crianças! Fala, galerinha! Antes do nosso aquecimento... Como Acabe. Opa, não, esse é Elias.